Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada, aqui é Felipe Mendonça, e hoje a gente vai falar sobre um livro intitulado Para Começar a Entender o Estado Islâmico. Esse livro ele foi publicado pela editora da UFRJ, agora em 2023. É um livro gratuito, a gente vai deixar aí a íntegra do livro disponível na descrição do episódio. Você pode entrar lá no repositório da UFRJ e baixar o livro. O livro foi organizado pelo Augusto Veloso Leão. O Augusto é uma das vozes que você ouvirá na entrevista de hoje, mas ele também contou com a organização do Danilo Base. O Danilo não está na gravação, mas a gente aproveita para deixar aqui também os parabéns ao Danilo pelo excelente trabalho. E quem estará com a gente na gravação, além do Augusto, que é pesquisador da UFMG, a gente também conta com a autora de 2 capítulos do livro. Uma é a Flávia Paniz, ela também faz parte, do grupo que originou o livro, já vou falar um pouquinho sobre ele, e ela é professora da Universidade do Estado de Minas Gerais. Além da Flávia, a gente tem aqui também a Natália Calfá. Ela é também autora de um dos capítulos do livro e ela é mestre e doutora em ciência política pela USP. Pois bem, então a gente tem aqui 3 especialistas, o Augusto, a Natália e a Flávia, e eles todos fazem parte de um grupo que foi, inclusive, que originou o livro, que é o Grupo de Trabalho sobre Oriente Médio e Mundo Muçulmano. Esse grupo está sediado lá na USP e é um grupo aí que, portanto, reúne diversos especialistas sobre Oriente Médio, e um dos trabalhos que eles desenvolveram foi justamente esse livro, que é uma coletânea de textos, dedicadas à compreensão do Estado Islâmico, e que aborda outros temas como Síria, Iraque. A própria Natália é especialista sobre o Líbano e a Flávia é especialista sobre a questão curda. Ela até problematiza esse nome, questão curda, na conversa aí, mas é o título do capítulo dela que eu recomendo muito que você leia. Então vamos lá? Mas antes, se você puder contribuir com o Chutando a Escada, apoiar, compartilhar, eu acho que isso ajuda muito e tem uma forma muito simples de você fazer. Basta entrar em www.chutandoaescada.com.br/apoio e lá você encontra várias formas de ajudar financeiramente. Se não puder ajudar financeiramente, a gente pede que você compartilhe esse episódio, tudo bem? Então vamos lá, vamos para o papo, vamos falar sobre Estado Islâmico. Então, com vocês, Augusto Leão, Flávia Paniz e Natália Calfá, que falam sobre o livro Para Entender o Estado Islâmico. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Olha só, gente, eu tenho aqui uma alegria enorme, uma satisfação de ter aqui, não uma, não 2, mas 3 pesquisadores aqui no Chutando a Escada para divulgar um trabalho muito interessante. É um livro chamado Para Começar a Entender o Estado Islâmico. O livro foi publicado pela editora da UFRJ e é um livro que está disponível gratuitamente. Então não precisa nem se preocupar em usar a mesada para comprar o livro. Você pode entrar na descrição desse episódio, a gente vai deixar lá o link para você ter acesso ao livro na íntegra. O livro foi organizado pelo Augusto Leão e pelo Danilo Bassi, mas a gente tem a honra aqui de receber um dos organizadores, que é o Augusto Leão. Augusto, obrigado, cara, por topar falar comigo. É uma alegria enorme te ver novamente. Agora virtualmente, a gente se viu bastante tempo aqui na tua passagem pela Universidade Federal de Berlândia, agora diretamente de BH. Valeu, cara, e parabéns pela organização do livro. Poxa, muito obrigado, Felipe. Para mim também é um grande prazer estar aqui no Chutando a Escada, Sempre foi um sonho, desde que a gente começou a conversar sobre essa participação. O livro ainda nem estava pronto. A gente teve um tempo de gestação bastante longo para esse livro, então, para mim também é uma alegria enorme
enorme que a gente conseguiu reunir aqui, não só eu, mas também, né, as outras duas pesquisadoras que você logo em breve vai apresentar. E acho que vai ser ótima essa conversa sobre o livro, já que a gente tem aí vários novos desdobramentos não diretamente relacionados com o Estado Islâmico, né, mas com o terrorismo global, né? Então acho que a gente tem ótimas questões para conversar aqui hoje, então tô bastante animado com essa conversa. Muito obrigado, Augusto. O Augusto, ele é pesquisador do grupo de trabalho sobre Oriente Médio e mundo muçulmano, é um grupo que nasceu lá na USP, né? Tá lá na USP, localizado na USP, e também é pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais. Mas ele não está sozinho aqui, ele já deu spoiler, né? A gente tem aqui também outras duas baitas pesquisadoras. Natália Kalfá, muito bom ter você aqui, ela também é pesquisadora do mesmo GT, né, sobre Oriente Médio e mundo muçulmano, fez o mestrado e doutorado em ciência política na USP, tratando do Líbano, tem um vasto currículo aí, ministra cursos, minicursos, é tudo divulgadinho no Instagram dela, a gente também vai deixar na descrição do episódio. Siga a Natália Kalfá no Instagram, tem muito conteúdo bom lá. Natália, obrigado por topar falar com a gente, viu? Obrigada, Felipe, o prazer é meu, obrigado a vocês pelo convite de estar aqui no Chutando a Escada, muito bacana poder estar com os meus colegas, apresentando esse livro e falando de outras coisas também muito interessantes. Muito bom. Felipe, vai lá. A Natália, além disso tudo, ela também é uma das editoras da revista Malala, que é a revista do GT, que tem como foco específico o Oriente Médio, né? Então é bem interessante também que a gente está não só produzindo as nossas pesquisas individuais, mas a gente também está tentando ali organizar e concentrar um pouco as pesquisas no Brasil sobre o tema, né? Não, muito bem lembrado. Trata-se de uma revista importantíssima. No episódio passado eu falei bastante da Oikos, né, que é uma revista que o Bruno Duval estava aqui e falou, eu fiz questão de divulgar. Mas, Natália, fala rapidinho sobre a revista pra gente, porque eu acho importante falar um pouco dela, e lembrando sempre o ouvinte que o link está aí na descrição. Mas vai lá, Natália. Bem lembrada, a revista Malala é uma publicação do portal de revistas da USP, uma revista que é basicamente concentrada na área do Oriente Médio, em várias áreas interdisciplinares e correlatas. Então a gente vai da literatura até questões geopolíticas, ou história, ou das relações internacionais. Então a gente concentra as análises em Oriente Médio e mundo muçulmano estendido, como a gente costuma falar. Então, assim, migrantes muçulmanos na Europa são temas que nos interessam, minorias muçulmanas na Ásia também nos interessa. Então, a gente cobre uma área geográfica e também temática bastante ampla. Então, para quem quiser dar uma conferida, a gente está tudo lá também no portal, uma revista online com acesso aberto. Também, então, para quem quiser conferir, está no portal de revistas da USP. Valeu, Natália. E para fechar com chave de ouro essa equipe, a gente tem aqui também a Flávia Panis. A Flávia também faz parte lá do GT, sobre Oriente Médio e mundo muçulmano, lá da USP. Embora a trajetória tenha sido feita na Unicamp, né? Depois você conta pra gente um pouquinho como que você chegou ao grupo. É professora da Universidade do Estado de Minas Gerais e é uma baita especialista em questão curda. Tem vários textos publicados sobre a questão curda, incluindo, né, artigos. Aliás, até o artigo nesse livro é sobre o mesmo tema, mas a tese também passa pela questão curda, dentro dessa perspectiva do feminismo pós-colonial. Ou seja, enfim, é gente muito boa que a gente tem aqui hoje, e eu já falei demais. Agora eu quero ouvir os especialistas, as especialistas que organizaram esse livro. Começando então, Augusto, com você como organizador. Que Paranauê foi esse, né, de juntar uma galera, enfim, cada um ali, a Flávia vindo da Unicamp, a Natália e você se encontraram talvez na USP, né, mas o grupo sediado na USP, enfim, como que nasceu esse projeto, o que é o GT e de onde veio a ideia para escrever, né, organizar esse livro?
Como você mencionou, né, nós todos somos membros pesquisadores do grupo de trabalho de Oriente Médio e Mundo Muçulmano, né, que fica dentro do Laboratório de Estudos da Ásia, da USP, e a gente realmente se encontrou por esse interesse em comum pelo Oriente Médio, pelo mundo muçulmano, né? Todos nós fazíamos pesquisas relacionadas com esse tema e nos encontrávamos, imagino que mensalmente ou a cada 2 meses, para poder fazer debates tanto de temas correntes quanto de temas teóricos, ou mesmo também para poder discutir um pouco os temas de pesquisa mais específicos nossos, assim. E aí, por volta de 2016, né, a gente teve muito interesse de discutir mais aprofundadamente a questão da ascensão do Estado Islâmico e principalmente qual seria a repercussão desse grupo para as pesquisas sobre o Oriente Médio no Brasil, muito menos. A gente sabia que um problema de pesquisa é muito mais interessante do que era um problema prático, né? Ele não representa, assim, por assim dizer, uma ameaça para o Brasil, não chegou a representar uma ameaça para o Brasil, apesar de que a gente tem essa discussão, inclusive, no livro, né? E sempre aparece, principalmente de maneira mais sensacionalista, né? A questão se o Brasil é um possível celeiro de terroristas, a questão das fronteiras porosas do Brasil, quanto que isso poderia significar uma ameaça, né? E a gente, inclusive, desmistifica um pouco essa possibilidade de do Brasil ser aí um alvo de ataques terroristas, principalmente do Estado Islâmico, mas em geral também, né, do terrorismo com fundamento islâmico. Então, em 2016, a gente estava com essas discussões correntes, né, sobre o tema do Estado Islâmico, e a gente falou assim, poxa, né, muito do que a gente tem pesquisado, a gente tem que buscar em fontes que não são em português, que não são feitas por brasileiros. O GT é um grupo interdisciplinar também, né, temos jornalistas também, temos pessoas que estão na prática e não exatamente só pesquisadores acadêmicos. Então a gente ficou pensando assim, como que essas pessoas que estão querendo produzir notícias, estão querendo produzir conhecimento sobre o Estado Islâmico, estão querendo, inclusive, discutir, né, em casa sobre isso, entender melhor sobre isso, onde que elas vão encontrar esse tipo de informação. E naquela época, então, a gente identificou essa lacuna e começou a fazer, né, debates, a gente dedicou, acho que 2 semestres a debates sobre o tema especificamente, e cada um trazendo ali da sua própria perspectiva. Eu trouxe, por exemplo, uma discussão sobre a migração, né, o quanto que o Estado Islâmico causava novos fluxos de migração, o quanto que eles também poderiam atrair imigrantes ou outras pessoas que são excluídas na Europa e que estão ali, né, interessadas em algum tipo de conexão, né, que esse grupo pode propiciar. E a partir dessas discussões a gente percebeu, então a gente tem aqui, a gente conseguiu construir ao longo desse ano um conhecimento específico e a gente gostaria de transformar isso em livros, artigos e tudo mais. E foi assim que surgiu o embrião, né? Então a gente começou a pensar aqui esse livro em 2016 e ele teve esse longo tempo de gestação. O texto a gente finalizou em 2020, né, no primeiro ano da pandemia, porque a gente, teve um esforço, a gente tentou fazer um esforço bastante grande de conectar as discussões, de construir uma coisa que fizesse sentido. A gente precisava também, né, por essa proposta de ser uma introdução para pessoas que não conhecem nada sobre o Estado Islâmico, a gente precisava de explicar alguns termos, a gente precisava de ir um pouco, né, no próprio nome, né, Estado Islâmico. Por que a gente fala esse nome, mas ao mesmo tempo a gente não considera que o Estado seja nem um Estado e nem seja islâmico? A gente criou um glossário no final do livro que explica, acho que quase 300 termos, de maneira bastante detalhada, mostra qual que é a origem, né, de vários personagens importantes que aparecem, tanto do ponto de vista histórico, para a religião, para a cultura muçulmana e islâmica, como também, né, para o próprio caso em tela, que é a questão, né, do grupo terrorista que atuou aí entre 2011 e 2019. Não, excelente. Vocês fizeram um trabalho, enfim, cumpriram, acho, o objetivo, né, de ser didático. E mais, né, além do didatismo, apresentam conceitos bem importantes para entender a questão do Estado Islâmico. Mas, Natália, eu te trazendo aqui para a conversa, agora a primeira parte do livro, eu sei que o teu capítulo está mais lá para frente, nos eixos, né, para além do Estado Islâmico,
que a gente já vai chegar lá, mas eu acho que talvez o ouvinte ou a ouvinte que nunca se deparou, nunca leu, né, profundamente sobre o Estado Islâmico, esteja um pouco perdido aí. O que é o Estado Islâmico, ou seja, de onde, por que o Estado Islâmico foi formado e como, né, quais foram talvez as principais forças motrizes por trás da criação do Estado Islâmico, né, e talvez qual a especificidade do Estado Islâmico comparado com outros grupos extremistas. Eu acho que talvez fosse importante fazer esse sobrevoo assim, sobre o objeto mesmo do livro, para a gente poder aí depois entrar nas especificidades do capítulo e também nos problemas conceituais como esse que o Augusto já até mencionou, né? Por que chamar de Estado Islâmico, sendo que não é nenhum Estado e muito menos islâmico? Mas isso a gente pode fazer depois. Mas dá para fazer talvez uma introdução aí ao objeto? Eu acho que a gente tem algumas coisas para pensar sobre o Estado Islâmico, já tentando talvez fazer um pouquinho de gancho com essa discussão sectária ou narrativa, né? O Estado Islâmico ele nasce com uma demanda muito... Eu acho que o Augusto pode falar melhor disso, voltando um pouquinho sobre como é que, enfim, o próprio grupo nasce e tal, as demandas, mas o que eu gostaria chamar um pouquinho a atenção nesse aspecto aqui é da gente falar como o Estado Islâmico mobiliza narrativas dentro daquela região e como é que ele ele surge, na verdade, no sentido de uma espécie de alternativa securitária, uma alternativa política também, para outros projetos na região que talvez não tenham funcionado. Então, a proposta do livro, claro, é a gente analisar as várias facetas, as várias camadas, mas acho que tem uma coisa muito importante quando a gente olha para o Estado Islâmico, é assim, em que vácuo que ele nasce. Então, acho que é isso que eu queria chamar a atenção, assim, sobre que vazio e sobre que demanda ele nasce. Porque a gente poderia dizer que o Estado Islâmico ele nasce por uma demanda puramente religiosa, de um radicalismo islâmico exacerbado, que não seria nada muito fora do esperado ou do natural, já que a gente está falando de uma religião que, para muita gente, é uma religião que tende à violência ou qualquer coisa do gênero. Então ele é mais aí mais um outro grupo que nasce com desdobramento de outras radicalizações. Eu não quero entrar aqui no apanhado histórico, senão eu não termino. Mas ele nasce, então, como um fruto de um discurso radicalizado, islâmico. Isso nada mais seria do que esperado, porque isso é uma interpretação quase que natural. Mas o que eu acho que é importante aqui nesse momento a gente chamar a atenção é discutir um pouco assim, sobre que demanda ele nasce e que tipo de vazio que ele acaba preenchendo. E esse vazio realmente é um vazio que ele é um vazio securitário, ele é um vazio narrativo, ele é um vazio até socioeconômico em muitos momentos, porque aquelas pessoas, enfim, se angariaram ao grupo e se engajaram com o grupo também por uma questão socioeconômica. Então tem vários aspectos que permeiam e é isso que torna o Estado Islâmico assim tão rico, e ele vai assumindo, claro, diferentes facetas em diferentes países e vai também se adaptando àquelas realidades locais de forma diferente. Mas acho que para a gente iniciar aqui, eu queria fazer essa provocação, porque, como o Augusto já identificou, se pensa que, então, seria a realização de um suposto Estado Islâmico. Isso que é o islamismo, né, político, e não é bem isso que a gente está falando. Flávia e Augusto, vocês querem reagir à provocação da Natália aí? Fique à vontade dentro desse eixo ainda, né, desse vácuo. O que é esse vácuo, afinal, né? Não houve uma geração espontânea de um vácuo, né? O que aconteceu? Como que vocês definem um vácuo? Vou responder a Natália, mas não é uma provocação. Acho que eu concordo com ela e tendo a complementar com coisas que, como eu fiz etnografia, eu tive contato direto, né, com as pessoas. Então, mesmo tudo aquilo que não entrou na etnografia, na tese de doutorado,
estrada a gente acaba ouvindo conversas no campo, enfim. E, de fato, muita coisa envolve o vazio a ser preenchido pelo Estado Islâmico. A primeira questão ali, além do que a Natália já falou, complementando o que ela disse, eu ouvi uma coisa muito interessante que eu não consigo me esquecer, que foi, olha, o Islã é a segunda maior religião em número de adeptos do mundo, e a primeira é o catolicismo. E o catolicismo tem um Estado próprio, que é o Vaticano. E o Estado Islâmico vinha justificando a criação de um Estado Islâmico, nos mesmos termos. Para além disso, tem uma questão étnico-racial, porque o Estado Islâmico passou a atacar yazidis, curdos e outras etnias na região de maneira muito intensificada, passou a tomar territórios, etc. E para além, então, existia um modelo de conversão que não era conversão, era assim, ou você faz o que eu quero, ou eu vou matar a sua família inteira. E é bem gráfico a descrição do que eles faziam, né? Não sei se cabe aqui. Então, de todo modo, a tomada de territórios, o sequestro de pessoas, a venda de pessoas, né, a escravização de pessoas, de minorias étnicas e muitas outras coisas compuseram essa grandiosidade que tomou, essa proporção que tomou. E eu acho que o vazio foram muitos, né? Não só do ponto de vista econômico, com certeza, mas também tinha um sentimento anti-ocidental coletivo, né? Acho que nos últimos anos, está no artigo recente que eu escrevi sobre isso, os Estados Unidos invadiu 23 vezes o Oriente Médio. Então, também tem um sentimento coletivo anti-Ocidente que acaba criando outros laços, né, de dinâmicas de poder, de eleição de representantes locais vinculados ao Oriente Médio. Então, eu acho que foi uma confabulação de muitas coisas, né, um imaginário que foi se criando e que permitiu isso, né. Para além disso, tem as ameaças, tem as invasões. Eu trabalho especificamente com questões étnico-raciais e de gênero, e isso teve um impacto muito profundo, porque basicamente eram homens se rendendo para que as suas mulheres fossem mulheres, esposas e crianças fossem poupadas e pudessem fugir, e essa pessoa acabava trabalhando para o Estado Islâmico, não necessariamente defendendo a causa, porque uma coisa é você estar ali sobrevivendo e outra coisa é você estar defendendo aquilo. Então essas dinâmicas, elas também acabam sendo muito curiosas, né? Por exemplo, no Reino Unido tinha uma discussão na época que eu fiz campo, que era o que fazer com mulheres que tinham filhos fruto de um estupro realizado por um membro no Estado Islâmico. Eles teriam não direito a visto, a residência, eles teriam não direito a asilo humanitário, quem era aquela criança. Então, realmente desdobra para uma discussão que vai para muitos lugares assim inimagináveis. Então é uma questão bastante complexa mesmo. A Natália tem toda a razão. Eu acho que é isso. E o meu trabalho foi mais especificamente pesquisando questão curda desde a época da invasão do Estado Islâmico, 2015, até muito recentemente. Então, sempre que eu falar sobre isso, tem uma perspectiva de quem trabalhou com etnicidade e gênero, né, o tempo todo, né, ao contrário dos meus colegas, com quem eu aprendi muito. Eu entrei em 2016, né, no GETOM, e fui muito bem acolhida por todo mundo, justamente porque eu era da sociologia, né, mas também muito próxima da antropologia, e tinha nenhum contato com pesquisadores da área de Oriente Médio. Então, foi uma troca muito importante, eu acho, continua sendo. Então, eu concordo com a Natália, não é uma provocação, não é realmente uma dinâmica difícil de ser apresentada com tantas nuances, eu acho. Uhum. A gente já vai entrar eu vou querer te ouvir, obviamente, sobre a questão curda, né, e como que você coloca, né, dentro desse feminismo, como que o feminismo ajuda a entender as questões de gênero, a questão de raça.
Mas o Augusto tá ali querendo reagir, tá, toda essa provocação aí, eu tô chamando de provocação na ausência de um termo melhor, mas enfim, é a complexidade talvez, né, do fenômeno, dentro daquilo que a Natália chamou de vácuo. Conta aí pra gente, porque ó, veja, a gente já entendeu aí a complexidade, tanto na fala da Natália quanto na fala da Flávia, né, que envolve a política externa dos Estados Unidos, envolve uma crise, uma crítica ao Ocidente como um todo, envolve, a Natália colocou também um vácuo narrativo, envolve questão sim do extremismo religioso, envolve uma região que tem uma série de especificidades históricas. Tô entendendo bem ou como que é, Augusto? Corre aí, me corrija aí. Eu acho que é exatamente isso, né? Acho que a Natália fez muito bem em classificar o ambiente em que a gente tem essa proliferação de ideias extremistas e violentas, que é a questão do vácuo, do vazio, né? E a gente tem vários vazios muito importantes na questão do surgimento e expansão do Estado Islâmico. E acho que um dos muito importantes é um vácuo religioso ideológico, né? Desde o desmantelamento do Império Otomano, né, no comecinho do século XIX, a gente vai ter um processo de colonização que vai impedir que exista um desenvolvimento de ideologias, de pensamento e de propostas políticas locais na região do Oriente Médio, né? Então, os povos ali vão conviver com ideias e propostas políticas implantadas, importadas, na verdade, não importadas no caso, mas impostas, na verdade, né, pelo sistema colonial. Então, do ponto de vista ideológico, por exemplo, a gente pode falar que um movimento que estava acontecendo ali, que era o do pan-arabismo, não consegue criar uma união entre, ou não consegue conseguir uma vazão política ali, e acaba dando espaço, então, para o desenvolvimento de uma questão mais voltada com a identificação religiosa, né? Então, ao invés de reconhecer-se e identificar-se como a partir de etnias, né, há um esforço ali de imposição de uma identidade única entre vários povos que têm muitas especificidades diferentes. E aí a gente tem, inclusive aí dentro disso, os sistemas políticos laicos, os sistemas políticos não religiosos, sendo identificados com a colonização, ou, né, com um regime violento que oprime a sua população para poder se manter ao longo do tempo, mesmo com o final formal de uma colonização. Então a gente tem esse vazio ideológico, social aí muito importante. A gente tem um outro vazio político também, né, que é causado pela invasão dos Estados Unidos ao Iraque em 2003, né, que desmantela todo o Estado iraquiano e permite com isso, né, que grupos sectários possam tomar o poder em cidades, em localidades específicas e ir se expandindo, como que especificamente aconteceu com o Estado Islâmico, que inclusive se beneficiou muito, né, de várias políticas tomadas pela autoridade provisória ali que foi montada no Iraque. Por exemplo, a retirada de todos os membros do partido Baath, né, que era o partido do Saddam Hussein, do governo e de cargos políticos, inclusive de segurança. Então, de uma hora para outra, caiu na mão de grupos extremistas, um grande número de pessoas que estavam completamente insatisfeitas com o sistema político imposto, sem dinheiro, sem perspectiva de conseguir trabalhar, inclusive, recebendo vingança de uma sistemática perseguição que foi proposta pelo governo do Saddam Hussein, né, para a maioria sunita, né, e que no final das contas então criou ali uma série de conflitos étnicos dentro do Iraque, e que no final das contas permitiu que desenvolvesse essas ideias que foram então incorporadas ou reunidas ali no Estado Islâmico, inclusive essa mesmo, né, que difere o Estado Islâmico da Al-Qaeda, que é a perseguição muito forte com relação aos xiitas. Uma das divergências primeiras entre o Estado Islâmico e a Al-Qaeda é exatamente, né, a Al-Qaeda, entre aspas, reclamando, olha, a gente tem que lutar contra o inimigo maior, que é os Estados Unidos, o Ocidente, os países colonizadores, os países invasores. E aí o Estado Islâmico focando muito da sua violência também para os grupos étnicos ali na região, né, os xiitas, os yazidis, os curdos, inclusive, né? Então a gente tem
esses diversos vácuos aí, vazios, atuando de uma maneira para criar ali uma tempestade perfeita para essa situação terrível, né, do ponto de vista de perdas humanas, de perdas culturais e inclusive de perdas de capacidade de construção de paz na região, né? A gente com certeza recuou vários anos, né, com a invasão dos Estados Unidos, com a existência do Estado Islâmico e toda a operação que foi necessária para poder combater com esse grupo. A gente recuou vários anos numa possibilidade de construção de um sistema político mais pacífico, de uma organização política mais pacífica entre os países da região. Muito bom. Antes da gente entrar nos capítulos aqui de cada uma de vocês, eu ainda tenho uma pergunta que eu vou fazer e vou deixar aqui no ar, aí vocês respondam quem quiser. O livro, inclusive, aborda isso, né? Que é a questão da organização interna do Estado Islâmico. A gente fez agora aqui um rápido sobrevoo sobre os vácuos, os múltiplos vácuos, né, que permitiram a ascensão do Estado Islâmico, mas ainda falta talvez uma compreensão, pelo menos aqui nessa conversa, sobre a organização e um outro tema também que aparece em diversos capítulos, o financiamento, né, do Estado Islâmico, porque eu acho que esse é são duas questões que imagino estão relacionadas e que são importantes para entender como que no seio, ali, né, no centro do Oriente Médio surge um negócio desse tipo, né? Esse é um dos grandes vácuos e há trabalhos muito interessantes de jornalistas investigativos que inclusive fizeram esse movimento de acompanhar de onde vem o dinheiro, de onde vem o financiamento, né? Essa é uma das grandes disputas quando a gente começa a pensar não só o Estado Islâmico, mas também os outros grupos terroristas que já atuaram na região, porque eles acabam tendo um efeito rebote, impensado, anos depois, décadas depois, em que aqueles grupos ou personalidades desconhecidas que financiaram aqueles movimentos inicialmente com um objetivo muito pontual, terminaram por, de algum jeito, tendo uma reação talvez não esperada ou maior do que era esperado inicialmente, e aí, então, a conta chegou e a conta chega muito alta. Então, no caso do Estado Islâmico, isso ficou muito claro, porque o financiamento, naturalmente, ele é um grupo que surgiu muito rápido, se estruturou de forma muito significativa, apesar dele ir evoluindo de Estado Islâmico do Iraque e do Levante, ter sido alternando e também as posições de diferentes países do Golfo também terem, por exemplo, mudado em relação a como se olha o Estado Islâmico. O Estado Islâmico também, em alguma medida, mudaram a sua visão, porque inicialmente esse financiamento tinha uma intenção e ele acaba tendo reflexos e consequências não esperadas, e o grupo de fato virou uma potência ali regional e que no norte da Síria ocupou campos de extração de petróleo muito significativos. Então, claro, financiamento, quem quiser me completar, mas tem vários financiamentos, sequestros, extorsão, financiamento principalmente de campos de petróleo e impostos, coleta de impostos locais. Então, uma série toda uma ordem de governança local, e acho que a gente tem um capítulo especificamente sobre isso, de como o Estado Islâmico havia, de fato, desenvolvido não só uma governança local no sentido de jurisprudência, né, de julgar e de estabelecer decisões locais, mas também por coleta de impostos, alfândega, extração de petróleo, comércio e tratativas territoriais, assim por diante. Além, claro, dos sequestros, extorsões e assim por diante. Então, isso é um financiamento. Há também a questão do financiamento externo. Então, aqui estou tentando te responder de uma forma também mais objetiva, porque falhei um pouco na minha primeira resposta, na objetividade. Então, a gente também tem financiamento de grandes atores externos que, claro, é um financiamento muito velado, muito difícil de ser traçado, então é uma pesquisa muito difícil de ser feita, mas há trabalhos muito interessantes de jornalistas investigativos que mostram que figuras importantes financiaram
o Estado Islâmico, sobretudo numa narrativa importantemente religiosa, importantemente sectária, porque pensavam projetos diferentes para a região, e aí entendeu-se que o Estado Islâmico poderia ser uma via de propagação de um tipo de projeto para a região. A conta que foi paga foi imensa, mas acho que eu acabo com isso. Eu acho que a questão do financiamento foi muito bem colocada pela Natália, e, de fato, eu aprendi mais do financiamento com os colegas do grupo da USP e com as pessoas do campo. Não foi uma área em que eu me propus a investigar. E, de fato, tem muitas questões... São alianças temporárias que foram feitas no passado. Dessas alianças, eles conseguiram extrair dinheiro. Essas alianças foram desfeitas, mas, enfim, o dinheiro já estava circulando, o financiamento inicial, etc. Porque você tem não só o financiamento financeiro, físico, mas você tem armamento chegando, você tem alimentação chegando. Então, tem uma logística e uma estratégia de guerra ali que ela é muito bem construída. O Estado Islâmico tem até uma revista que circula, né? Eles estão muito bem organizados, muito mais do que eu podia imaginar quando comecei a pesquisa. Então, quando você olha os vídeos deles, né? Não sei se ainda estão disponíveis, mas aquelas carreatas que eles faziam, se eu não me engano, eram os carros da Toyota, eles tinham um iPhone, de onde veio, né? Como chegou até eles? Isso é uma questão que talvez a gente não tenha, eu pelo menos não consegui responder de maneira objetiva, mas são indícios, né? Teve lideranças, né, chefes de Estado, lideranças locais que financiaram anonimamente, outros de forma não tão anônima. À medida em que eles iam tomando o território, eles também iam tomando os poços de petróleo, então o petróleo foi fundamental, não só tomada dos poços, mas também como roubo de outros suprimentos e a revenda, e com certeza a escravização de pessoas e a revenda de mulheres, né? Mulheres eram escravizadas sexualmente, depois vendidas no mercado informal, né, do tráfico de mulheres. Assim, a gente teve uma das pessoas famosas que debate o assunto, que é a Nadia Murad, que ganhou o Nobel da Paz. Ela é uma Yazidi que ela tinha sido sequestrada pelo Estado Islâmico e passou a lutar pela libertação de outras mulheres, né? Então, eu acho que é um conjunto de coisas e que eles se adaptam muito bem às circunstâncias, porque desde pelo menos os anos 80 eles estão organizados financeiramente em diversas frentes. Eu ainda, pensando na minha área, aposto em uma parceria local, temporária. Eu não sei se envolve financeiro ou só armamento, mas com certeza petróleo, com o AKP, que é o partido de extrema-direita do Erdogan na Turquia, né? Então, eu ainda aposto que ali há vídeos, há indícios, há uma série de coisas indicando que há ali algum vínculo entre essas organizações, além de outras organizações menores e alianças temporárias entre elas. Então, tudo isso vai construindo o que é a rede do Estado Islâmico, porque não é só o dinheiro, mas é uma rede de tudo, rede de apoio, rede estratégica, rede tecnológica. Não se cria uma organização desse tamanho só pensando literalmente no dinheiro, mas com certeza o fornecimento de tecnologia, carros e os transportes, tudo isso está envolvido com financiamento. Mais ou menos assim que eu complemento a fala da Natália de novo. Eu acho que já falaram bastante sobre o assunto, eu acho que conseguiram ali representar muito bem, né, com essa complexidade que foi o financiamento, né? A gente tem um financiamento por entes estatais e entes indivíduos dentro de países que coincidem politicamente ou religiosamente com o grupo e que acreditaram, né, que poderia ali surgir uma nova opção política na região, que financiaram isso, ou mesmo nem tão inocentemente financiaram a própria violência e o caos, né? Bom, a Margarita, ela no livro, ela faz essa análise um pouco mais das questões formais, né, que é o que a pessoal falou aí, extorsão. E o Ariel, ele fala um pouco dessas conexões ideológicas.
Então, né, existe até algumas, ele menciona inclusive algumas teorias conspiratórias, né, que para manter a posição de subjugação da região, inclusive pensando na exploração de petróleo por grandes empresas internacionais, faz sentido periodicamente financiar grupos que vão causar essa desorganização política das regiões. Mas, do meu ponto de vista, isso é um pouco, sim, teoria conspiratória, faz muito mais sentido que conexões ideológicas e religiosas sejam uma fonte muito mais importante de financiamento do que outros elementos mais obtusos, vamos chamar assim. E sim, acho que a Margarita, no capítulo dela, mostra como que houve, desde muito cedo, essa noção de construção de um aparato estatal, né? Então, de cobrança de impostos, de fornecimento de serviços públicos, policiamento, tanto para a questão de segurança, né, quanto também para a questão moral. E é nesse aspecto, muito diferentemente de outros grupos terroristas que têm uma atuação mais pontual, né, eles conseguiram aí essas fontes de renda que eram sustentáveis ao longo do tempo, né? Não dependia só de doação esporádica, eles conseguiam produzir dentro do próprio território. Então, nesse aspecto, tem vários elementos interessantes a serem discutidos. O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. مش ناوي ابلع اكاذيبك الكلام رح يحرق حلقي مش ناوي شرح نواياك خلي لسانك بيفصو خلي الوقت اللي عطيته لك وقته للنفس اللي كنت لك بس قبل ما تقبلني اللي شو كان صاري. Gente, já entendemos vácuo, financiamento. Aliás, horrível, né? Ouvir vocês falando sobre financiamento. Envolve tráfico de mulheres, envolve... Enfim, tem país ajudando, né? Porque não se exporta petróleo sem conivência, né? De outros governos, né? A gente entendeu, então... Como... E pior, Felipe, desculpe te interromper, há quem compre este petróleo também, sendo extraído de forma sob todo esse sistema, então ainda temos que pensar nisso. Uhum. Envio de remessas de dinheiro, de apoiadores e apoiadoras, né? No exterior. Enfim, há uma grande conivência, né? De diversos atores, tanto domésticos como internacionais, como vocês mencionaram. Mas para a gente entrar agora, dar um passo e começar a falar um pouco mais sobre algumas questões específicas do livro, né? Eu queria, começando por você, Natália, você estuda, enfim, intensamente, né? O Líbano tem ali diversos trabalhos sobre esse país, e o Líbano, o teu texto mostra isso, né? Tem uma certa estabilidade, né? Embora seja alvo de diversas ameaças do terrorismo, inclusive vítima de alguns atentados, né? E eu queria que você colocasse então o Líbano nessa equação aí pra gente, como que a questão do Estado Islâmico foi absorvida pelo Líbano, como que, enfim, o Hezbollah aparece nisso, enfim, o que a gente pode aprender sobre o Estado Islâmico olhando para o Líbano? Bom, então, de fato, o Líbano ele é um país que é frequentemente apontado como uma espécie de oásis, assim, no meio do Oriente Médio, um oásis de paz e etc. e tal. Então é uma visão que isola um pouco o Líbano, e aí o Líbano é sempre apontado como esse lugar de resguardo e de onde as liberdades civis são em índices sempre maiores do que em outros locais do Oriente Médio, a diversidade é maior, mas também algum tipo de democracia possível, né?
E aí, então, apesar disso tudo, o Líbano, por ser vizinho da Síria e por estar muito próximo da guerra civil síria, acabou sendo contaminado, sobretudo nas regiões fronteiriças a leste, em regiões montanhosas e tal, e também um pouco no norte, e algumas cidades um pouco reduto desses de ataques terroristas que perduraram, assim, basicamente até 2017, de forma mais significativa no Líbano, ataques do Estado Islâmico, né? Isso principalmente também em regiões que são frequentemente chamadas como os bastiões do Hezbollah, então, assim, bairros que são frequentemente dominados, entre aspas, aqui pelo Hezbollah, ou populações majoritariamente xiitas. Porque, como o Augusto comentou, o Estado Islâmico tem essa normativa muito específica, que é fortemente sectária e fortemente direcionada a xiitas, né? Também a outras minorias e tal, mas no caso do Líbano isso era muito forte porque, como eu trouxe no começo, são duas formas de disputas narrativas, né? Então, assim, o projeto apresentado pelo Estado Islâmico era um projeto diametralmente oposto ao projeto apresentado pelo Hezbollah. Então, de algum jeito, você tem duas grandes narrativas que se estão em embate. E aí, dois campos de segurança, dois campos de disputa e assim por diante. Então, um pouco assim que o Líbano, claro, contaminado pela guerra síria, mas há também uma questão dos campos refugiados, porque você tem muitos campos de refugiados palestinos no Líbano, não sírios, porque os sírios não estão em campos, mas chegou a ter 1,5 milhão de refugiados sírios que foram deslocados da guerra, né, para o Líbano, e lá estão. Então, acho que é o país que mais tem refugiados per capita no mundo, então fatalmente o país foi contaminado, e também, claro, porque o Hezbollah levou os seus combatentes para lutarem nas fileiras ao lado do regime de Assad, então isso também fez com que o fronte libanês fosse um fronte importante para o Estado Islâmico. Mas, no caso libanês, em particular, a atuação do Hezbollah junto com as Forças Armadas libanesas, foi o que basicamente segurou o Hezbollah, segurou o Estado Islâmico que não entrasse no Líbano. Então foi isso que segurou basicamente as fronteiras ali no país. E o capítulo fala um pouco disso, né? O capítulo fala um pouco da ameaça securitária, faz um pouco desse apanhado de datas, um pouco dos atentados, de que caráter eles tinham e tal, mas principalmente trabalha com essa ideia de disputa por representação, disputa por espaço ideológico, claro, securitário também, mas porque o sectarismo é uma coisa muito importante também na configuração política do Líbano, isso ficou muito forte quando o conflito é importado ou imprimido, impresso, né, na configuração libanesa. Não, é excelente. Eu recomendo que você, ouvinte, leia o capítulo para entender melhor aí como que o Líbano reage a tudo isso. E eu já aproveito o gancho e, Flávia, perdão, vai lá, Augusto. Augusto, por favor, Augusto, pode complementar. Não, acho que a gente, no começo, não falou de um vazio importante que é central ali, né, para o relacionamento do Líbano com o Estado Islâmico, que é exatamente a guerra civil na Síria e como que isso também desorganiza uma região que é rapidamente ocupada pelo Estado Islâmico ali. Inclusive também nesse sentido de receber apoio de armamento e tudo mais por causa de por causa desse conflito civil que inclusive tem uma reprodução de conflitos que a gente já é quase como um déjà vu de conflitos da Guerra Fria, né, que a gente consegue ver grandes potências por trás dos diferentes lados no conflito civil na Síria. Então, esse também é um grande vazio que o Estado Islâmico aproveita para poder se expandir ali na região. Uhum. Não, do jeito que as alianças se desenham, o financiamento você também consegue ver como é que ele fica desenhado muito claramente, pró e anti-Bashar, pró e anti-Estado Islâmico, e aí você vai vendo como é que os países do Golfo, ocidentais e tal, vão financiando, vão se aliando com cada uma das forças ali, né? Não, excelente. Eu recomendo que vocês leiam o capítulo da Natália, eu acho que ela aborda
aborda de maneira bastante didática, muito clara. Eu, um total leigo, entendi o capítulo, então você, ouvinte, certamente entenderá mais do que eu ainda. Flávio, eu queria também ouvir você falar um pouco sobre o seu capítulo, porque a questão curda é bem diferente do Líbano, né? E aí o teu trabalho mostra isso, passando por Rojava, que é um negócio que a esquerda mundial, né, olha com muita atenção, mas assim, sem ninguém muito entender exatamente o que está acontecendo, né? Então eu queria que você inserisse a questão curda, já apareceu na sua primeira fala, mas que você contasse pra gente como que o Estado Islâmico, como que a questão curda ajuda a entender o Estado Islâmico, e mais, né, o teu texto eu achei interessante porque, se eu não me engano, você foi a única autora que não usa o termo Estado Islâmico, né? Usa o termo Daesh, e tem até uma nota de rodapé ali que, né, tentando explicar. Essa é uma discussão, inclusive, conceitual que aparece no texto, né? A questão da terminologia, mas você fez questão, né, de usar o Daesh. Então, Flávio, eu queria te ouvir sobre isso, sobre como que a questão curda nos ajuda a entender o Estado Islâmico e por que da preferência pelo Daesh, né, ao invés do Estado Islâmico. A Natália também faz menção ao Daesh, não só outros autores, né. Essa é uma questão, inclusive, importante, aí, a questão terminológica. O livro problematiza isso, está lá no glossário, está na introdução do livro também, porque que não só Daesh, nem Estado Islâmico, enfim, tem várias denominações, né. Mas por que você, Flávia, optou pelo Daesh, e acrescenta aí pra gente a questão curda nessa história? Obrigado, Felipe, foi uma excelente pergunta. Eu sabia que iam me perguntar isso. Estava preparado, né? Eu escrevo isso, eu passo essa nota em todo artigo que eu escrevo sobre o tema. Eu falei, alguma hora alguém vai perguntar, mas e eu agradeço aos editores que toparam a minha nota de rodapé gigante, mas boa parte das coisas que eu fiz questão de colocar como a sigla, como Daesh, na verdade é a forma como as pessoas curdas e outras etnias se referenciam ao que a gente chama de Estado Islâmico. Uma vez que eles não representam a comunidade muçulmana, durante o meu campo, houve um manifesto coletivo de vários grupos e entidades religiosas pedindo que não chamasse esse grupo de Estado Islâmico, uma vez que as práticas e as defesas em suas falas e as práticas violentas não têm absoluta relação com o Islã. E o reforçar desse nome acaba também reforçando um vínculo, reforçando já estigmas, xenofobia, islamofobia, que já era uma questão que já vinha sendo combatida. Então, no meu campo, as pessoas chamavam o Daesh de Daesh, né, que é uma, eu não sei nem se fala, é uma espécie de redução de uma palavra em árabe gigante, né, e eles pedem que os intelectuais usem, do campo, usem a expressão Daesh. O outro lado da moeda foi bastante curioso também, porque muitos grupos anarquistas vêm se inspirando em algumas organizações curdas, que são muitas, né, mas sobretudo a de Rojava, que vem lutando por autonomia, proclamação do território desde 2014, é que eles estão promovendo o surgimento de uma nação sem Estado. Então, a discussão sobre Estado, ela é fundamentalmente vinculada à discussão da colonização no Oriente Médio, e além de não quererem que chame aquilo de Estado Islâmico, também não queriam que chamasse de Estado, porque aquilo não é um Estado, não é um Estado que está sendo construído. Então, na verdade, a linguagem é uma forma também de combater a narrativa que o Estado Islâmico está criando sobre si, né? E que isso passou a ser vinculado, sobretudo porque mundialmente era mais fácil de ser compreendido, né? Estado Islâmico, né? Muito mais fácil do que se eu usar uma sigla que as pessoas não conhecem, que fica restrita ao âmbito acadêmico ou ao âmbito de quem trabalha com militância nessa área. Mas eu, como boa socióloga e antropóloga que sou, eu
eu vou com categorias êmicas e explico na nota de rodapé a escolha. Eu quis respeitar os interlocutores que contribuíram com a pesquisa durante os 4 anos. Então, e também eu apoio que se chame Daesh, né? Então, a explicação veio daí. A outra relação com o Estado Islâmico também tem a ver com a concepção de Estado, tem a ver também com outras conexões. Para resumir, as regiões consideradas curdas, ou seja, majoritariamente habitadas por pessoas curdas, elas se dividiam na periferia do Império Otomano entre o que a gente hoje conhece como Irã, Iraque, Síria e Turquia, né, a região da Anatólia. E com a colonização francesa e britânica, os territórios curdos eles já tinham problemas no Império Otomano, já eram marginalizados e periféricos e tinham outras questões políticas, mas a divisão do Oriente Médio, ela foi basicamente feita, eu coloquei um mapa do tratado em que divide, uma linha no meio, entre A e B, A, França, B, Inglaterra. E o Kurdistão foi dividido ao meio, né? Então, por muito tempo, todos os tratados internacionais reconheciam a autonomia dos povos curdos, mas ao mesmo tempo criavam empecilhos para que essa autonomia não se concretizasse, né? Mesmo no princípio de autodeterminação dos povos da ONU, tem ali nas linhas menores, desde que esse povo se comprove que seja capaz de autogoverno e se livre de todas as armas e faça adesão de todos os acordos internacionais. Então, essa luta por reagrupação dos povos curdos já em diferentes contextos, porque, né, um século foi passando, ela se torna mais incisiva com a retirada das tropas coloniais e o surgimento dos estados nacionais na região. O Estado da Turquia, o Estado de Síria, o Estado Árabe da Síria, a República Islâmica do Irã, que já era um parlamento antes, e o Kurdistão no Iraque, que acabou dividido em 2 partes, né, que eles pedem também para não chamar do que eu vou chamar agora, mas é o Iraque e o Kurdistão iraquiano, cuja capital é Erbil. Eles têm um outro nome para isso, que está em Kumanji. Então, essa edificação dos estados nacionais complexificou ainda mais a luta dos povos curdos por autonomia, e também pelo fato de que dentro das comunidades curdas há diversas pessoas e diversas outras etnias ali. Então, é preciso olhar para essa questão de uma maneira heterogênea, e tem questões de gênero, e tem outras questões. Então, por exemplo, os povos curdos que vivem nas montanhas, eles têm características específicas, são grupos específicos. Os que viviam na Síria, na zona rural da Síria, na zona rural do Irã, por exemplo, são questões específicas e diferentes. Então, sim, com a guerra civil na Síria e os conflitos do Barzani, que ele decidiu... Barzani era o ex-presidente do Kurdistão iraquiano, que pediu para fazer um voto plebiscito para concretizar a independência do Kurdistão iraquiano. E então, essa força desses Agendar-Milli Turca, né, do AKP, tudo isso intensificou as relações entre os estados e forças estatais locais, como os peshmergas, e enfraqueceu o coletivo das lutas curdas. Então, eles tiveram, né, os seus territórios invadidos, pessoas sequestradas, e muita gente, eles ficaram conhecidos, né, os grupos ficaram conhecidos pelo modo como resistiram ao Estado Islâmico, pelo modo como ao Daesh, pelo modo como as mulheres construíram a resistência, mas esse é um ponto de partida que chamou a atenção, foi um fascínio ocidental, mulheres construindo resistência, mas é muito mais complexo do que isso, e também reduzir esse fascínio ocidental a essas mulheres construindo a resistência, com mil e uma outras coisas que elas já vinham construindo dentro de guerrilha desde os anos 20, né? Então, por isso eu nomeei o artigo como Tempo, Gênero, História na questão curda, porque essas coisas estão vinculadas, e o enfraquecimento disso, agora, sobretudo 2015 em diante, permitiu
uma intensificação da participação, né, e da invasão do Estado Islâmico na região, né, que obrigou bastante gente a fugir, a se deslocar, deslocamento forçado para a Europa, Reino Unido, etc. Então, foi uma dinâmica com muitos agentes, muitos atores ali que propiciaram isso. Os próprios estados nacionais, né, como a Turquia, que declarou que o Kurdistão era uma região anexa, né, proibiu o idioma curdo, um dos idiomas curdos, né, Kurmanji, em lugares públicos por muito tempo. Então, já vinha uma espécie de perseguição coletiva a essa etnia há bastante tempo. O Estado Islâmico chegou já no momento de enfraquecimento, né, já propiciado por diversos outros grupos, né. Cada uma dessas batalhas que a Natália e o Augusto contaram, eu tenho infográficos, chegam a ter 45 organizações terroristas numa única batalha. É impossível nomear todo mundo, mas uma das estratégias que eu acho que foi o resultado da tese é que a importância de nomear a violência para mapear a violência, né? Dar nome para as coisas traz um sentido concreto e você consegue mapear os tipos de violência inscritas e não inscritas nas falas, nas corporalidades, nos gestos, nos olhares, etc. Então, isso foi basicamente o que eu compreendi dentro da pesquisa de campo. Não, excelente, eu também recomendo a tua tese, né, que eu acho que certamente aprofunda tudo isso. Depois a gente você voltar aqui para falar aí especificamente sobre o seu campo, que eu estou muito interessado em ouvir as suas experiências ali também. Então, e você também, Natália, veja, esse episódio não acaba aqui, ele nem acabou, mas ele não acaba aqui. Mas deixa eu ouvir também um pouquinho o Augusto. Augusto, você tem um capítulo no livro também olhando agora aí para a Europa, né? E, claro, além de fazer a introdução e o fechamento do livro, esse é um capítulo que você olha. Eu estou bem curioso também para te ouvir como que funciona, né, o recrutamento na Europa, porque isso é uma coisa também que a gente não consegue capturar bem olhando para a imprensa, né? O que está acontecendo? E que mais o seu capítulo aborda, assim, para a gente poder entender um pouco esse panorama? Acho que a gente pode observar o Estado Islâmico não só do ponto de vista de uma tentativa de um grupo terrorista de estabelecimento de um Estado, mas também do efetivo estabelecimento de um califado virtual. Durante muito tempo, principalmente quando o Estado Islâmico tinha ganhos territoriais e ganhos bélicos, ganhos nos conflitos, era possível esse califado virtual distribuir essas notícias positivas sobre a região, né, sobre o grupo. E agora, nesse momento em que já não há mais ganhos territoriais para poder serem comemorados, né, ou difundidos, ainda tem aí o debate ideológico continua, né, as ideias sobre como devem ser, né, a religião islâmica nessa perspectiva muito extremista e violenta tem pouquíssimo a ver com o que está escrito nas bases teológicas da religião. Fortaleceu nos anos 1950 e 60, mas as ideias wahhabistas, elas são do final do século XVIII, né, que criam essa base para a construção de uma resistência islâmica como resistência a essas forças externas que estão ali causando a decadência do Islã, né? Então, por meio desse califado virtual é que o Estado Islâmico conseguiu também atrair a atenção de muitas pessoas que não estavam imediatamente na região, né? E algumas pessoas que, inclusive, não tinham nenhum tipo de conexão étnica ou religiosa com o próprio grupo. Então, o enésimo vazio que a gente vai mencionar hoje é também um vazio socioeconômico e social que acomete aí grupos excluídos que estão, por exemplo, em democracias, né, em países centrais, com segurança, com desenvolvimento econômico, mas que ainda assim não conseguem incorporar todos os indivíduos de maneira adequada ou de maneira igualitária, né? Então, um sentimento de exclusão que já estava presente em algumas pessoas acaba sendo o estopim para que essas pessoas busquem, então, o projeto político do Estado Islâmico como uma alternativa viável e interessante para elas mesmas. No livro, a gente parte desse pressuposto, né, de que a base do terrorismo não está
exatamente em questões individuais, mas nessa interligação com algumas questões sociais também e econômicas. Uma explicação meio macro, assim, sobre o terrorismo. E Flávia tem, com certeza, um bom comentário sobre isso. Gostei muito da sua fala, porque eu acho que é uma questão importante e foi bem abordada, tanto no começo como no final do livro, e tem estudos mais recentes, muito interessantes, sobretudo de intelectuais do Irã, mostrando uma problematização sobre pessoas de outros países, sobretudo do Ocidente. Brasil teve vários casos na Copa, 4 casos pelo menos, Estados Unidos, Dinamarca, Suécia, diversos países cujas pessoas desertaram, renunciaram à sua nacionalidade e ingressaram no Estado Islâmico. E o perfil era pessoas de classe C e D ou classe média, dependendo do país, porque esse conceito muda, né, bastante, mas pessoas com recursos. O perfil eram homens, jovens, cis, héteros. Isso tem gerado uma discussão que está em aberto, que é interessante, porque eu lembrei, justamente agora porque o Augusto comentou, deve ter uma questão psicanalítica que a gente ainda não conseguiu abordar, que é a adesão a esses grupos por parte de pessoas que não têm absoluta conexão, né, de onde cria o vínculo, sobretudo aqui no Brasil, né, durante a Copa do Mundo, isso foi uma questão de segurança pública, né. Eu trabalho com estudos de gênero de uma perspectiva metodológica, né, do ponto de vista de categoria de análise. A mesma coisa que os tiroteios nos Estados Unidos, invasões de escolas, etc., tem sido criado um perfil dessas pessoas, a gente tem coletado informações de perfil. A mesma coisa acontece com membros ingressantes do Estado Islâmico. Você não vai ver um muçulmano queer saindo de Londres e ingressando no Estado Islâmico tão cedo. Se tiver, é um caso bastante raro. Né? Então, tem questões étnicas de gênero, sexualidade e étnico-raciais, sobretudo, né? Assim como eu entrevistei muitas pessoas brancas que se juntaram às pessoas curdas, e o que me levou a indagar o sentido de lutar por uma outra nação, que é uma questão interessante, sobretudo no caso do Estado Islâmico, porque ele acaba adquirindo o que tanto a Natália como o Augusto disseram, um caráter transnacional, né? Porque tanto pela discussão em diversos países, como pela adesão individual de pessoas em diversos países, como pelo fato de que eles que desenvolveram a estratégia de transportar a luta, né? Então, cada vez que eles eram invadidos, eles iam invadir um país e atacar um país específico na Europa, especificamente com um histórico de colonização. Inglaterra, né, foi a ponte, London Bridge. França, também teve na Espanha, né? Então, você desloca o problema para a Europa. Enquanto ele estava restrito ao Oriente Médio, ele era tratado de uma maneira. A partir do momento que vira uma questão ocidental, até o tratamento e a seriedade da questão foi se transformando. Então, eles têm características de dinâmica de adaptação e de leitura política do contexto e se apropriar disso, que é interessante. Eu só queria complementar a fala do Augusto, porque eu achei ótimo. A gente falou de questões religiosas, políticas, étnicas, de gênero, mas eu acho que faltava uma dimensão psicanalítica, se alguém quisesse juntar o grupo para pensar isso, porque, de fato, não pode ser ignorado que tem essa dimensão também. Boa lembrança, Flávia, né? A gente tem um perfil muito claro de quem é a pessoa recrutada pelo Estado Islâmico e tem a ver muito com essa questão dos papéis de gênero. Mesmo quando é uma mulher que foi recrutada, a gente teve aí alguns relatos de que o apelido terrível foi de noivas de jihad ou alguma coisa assim. Mesmo quando há esse recrutamento de mulheres, para vamos chamar assim, para um papel muito específico que é de reprodução ou de educação dentro ali da comunidade que se formou ali no interior do grupo terrorista. Acho que com esse ponto talvez a gente pode inclusive, Felipe, fazer algumas conexões com alguns temas mais recentes. Talvez primeiro também uma conexão com a questão de uma interligação entre terrorismo e criminalidade, né? Então, inclusive o fato do Estado Islâmico, assim como várias outras ideologias extremistas e outros movimentos criminais, organizações criminais,
surgirem dentro das prisões, né? Então, essa dimensão psicanalítica que a Flávia está mencionando, a gente pode pensar assim, como a gente está falhando em incluir alguns grupos de pessoas, do ponto de vista social e econômico, inclusive, do ponto de vista de pertencimento a um grupo, e como que os mecanismos que a gente tem utilizado para poder tentar reintegrar essas pessoas, que é o sistema penitenciário, né, o sistema punir e reintegrar, tem falhado completamente. Porque não só não serve para poder reintegrar aquela pessoa, como serve para disseminar essas ideologias extremistas e complicar mais a situação. O outro elemento, né, que com discussões recentes, aí já é talvez uma viagem minha, né, é de fazer uma conexão entre o Estado Islâmico e essa força de atração do Estado Islâmico com a força de atração que a gente pôde observar também agora na guerra que a Rússia impôs aí à Ucrânia, na invasão da Rússia à Ucrânia, em que a gente também vai ver o mesmo perfil de pessoa. Seria impossível de verificar isso, mas quem sabe até as mesmas pessoas que circularam ali entre vários conflitos desse tipo, indo, né, para a Ucrânia, que ali é o novo espaço onde elas vão poder atuar sobre essas suas pulsões violentas, talvez, assim. E a gente tem um caso que aconteceu, acho que no começo do mês do mês passado, que é a tomada, ou a quase tomada de uma cidade por um grupo mercenário na Rússia, né? Então é quase como se fosse um proto-Estado Islâmico surgindo ali nas mesmas condições, né? Você pega um conflito, arma pessoas indiscriminadamente, essas pessoas acabam desenvolvendo, né, algum tipo de conexão com o poder ou o desejo de poder, e vem uma janela de oportunidade e se estabelecem ali num local, né? O desfecho foi completamente diferente, mas tem ali alguns elementos que são similares entre o que aconteceu com o grupo Wagner, né, com alguns elementos que também estão presentes ali no início, na expansão do Estado Islâmico. Tal dos lobos solitários, né, que você chama no capítulo, não é isso? Exatamente. Mas, Augusto, complementando o que você disse, porque eu fiquei muito curiosa que a gente nunca conversou sobre isso. Eu, no campo, acabei entrevistando muitas pessoas que foram lutar pela Revolução Curda, que é uma nação sem Estado e tem a igualdade de gênero como base, a ecologia como orientação econômica central, etc. E o perfil eram jovens de 18, 19 anos, britânicos, máximo 20, todos muito brancos, héteros, cis, e que cresceram em bairros Westminster, bairros privilegiados de Londres. Quando eu fui perguntando por as razões pelas quais eles passaram um ano em Rojava, no Kurdistão, eles disseram que eles cresceram privilegiados e que não aprenderam sobre colonização direito na escola, não nesses termos, se inteiraram da luta e quiseram simplesmente mudar para lá para fazer alguma coisa a respeito. Teve uma caravana que estava o David Graeber, falecido, que eu conheci também no campo, tinha um professor do Departamento de Sociologia de Cambridge, tinha bastante gente, e era uma comitiva de pessoas brancas ali, então tinha questões étnico-raciais interessantes, porque os curdos, a organização curda, especificamente essa, é considerada terrorista no Reino Unido, né? Então tinha tantos britânicos quanto pessoas curdas sendo em julgamento de guerra. Eu acabei conseguindo assistir né? E então cria toda uma dinâmica que eu ainda também não consegui fechar. Ali não eram lobos solitários, mas ao mesmo tempo tinha não era uma espécie de recrutamento, era como se fosse eu vou pagar as dívidas dos meus avós, tinha um discurso desses. Mas eles, de novo, cresceram, né, privilegiados na Inglaterra, nem sempre são os que sobrevivem na guerra, que é uma questão, quando tem homenagens e protestos, os rostos deles estão lá nos cartazes, enfim. Eu acho que é uma questão importante para a gente aprofundar em discussões futuras do grupo. Eu achei bem legal mesmo.
Aí, Felipe, olha, além de promover a discussão nossa aqui sobre o livro, a futura discussão sobre os trabalhos da Flávia e da Natália, a gente já conseguiu criar aqui uma nova vertente de discussão dentro do GT, Oriente Médio e Mundo Muçulmano. Acho que pra gente, não sei se muito mais do que pra gente, muito mais do que pra você, talvez pra gente essa nossa reunião aqui tenha sido muito proveitosa. Já te agradeço por isso também. Não, eu que agradeço. Enfim, quando o debate começou a ganhar vida, eu fiquei só quieto, né, e aprendendo aqui. Mas olha, o livro é muito mais do que a gente conversou aqui, o ouvinte que ficou até o final. O livro, de fato, é uma leitura muito... É um livro fácil de ler, então... É um livro, ao mesmo tempo, um livro profundo que envolve inúmeras questões, como essas que a gente passou, origem, questão de como chamar, né, o Estado Islâmico, o Daesh, as terminologias, mas também os temas, a questão curda, tem capítulos sobre o Estado e a economia, financiamento, discurso, propaganda, mídia, e também essas questões que vocês chamam de além das fronteiras, né? Que a Natália trouxe aqui, do Hezbollah, da questão dos sunitas, do Líbano, da questão dos jihadistas na Europa, também no Brasil, enfim. E tem um glossário também que é muito útil para quem está querendo se aprofundar no tema, para professores que querem também usar como material didático, você que está fazendo teu TCC, tua iniciação científica, é uma leitura obrigatória. E veja, eu queria, já me despedindo de vocês, colocar também esse nosso modesto espaço aqui de divulgação científica na área de relações internacionais à disposição do GT, do Grupo de Trabalho de Oriente Médio e Mundo Islâmico, que vocês chamam aqui de GTON, né? E que é um grupo que eu conheço há pouco tempo, mas já considero pacas, né? Leiam a Malala, a revista lá, que a Natália está tocando esse bonde aí, um trabalho muito importante, gratuito, que vocês desenvolvem. E deixo aqui também no ar o convite para que vocês voltem, né? A Flávia, para falar um pouco dessa pesquisa de campo que ela citou aqui várias vezes, ela foi deixando assim sementinhas para a gente ficar com a vontade de ouvi-la mais. Então, Flávia, vamos fazer isso acontecer. A Natália também, uma baita especialista em Oriente Médio, tem tese sobre o Líbano e também uma dissertação também sobre o Líbano. A gente precisa te ouvir também mais, Natália, sobre as suas pesquisas. O Augusto também, aí fiquei muito feliz de te ver pessoalmente na Abre, Augusto, e que bom que você topou de bate-pronto, né, gravar comigo. Volte sempre para falar aí também sobre suas pesquisas, sobre os projetos que você está envolvido, né? Tem a tua tese que a gente precisa discutir, né, sobre a cidade de São Paulo, o município de São Paulo e Bruxelas, dentro dessa perspectiva aí, das políticas públicas, dos imigrantes, enfim, não falta tema para o Augusto também tratar com a gente. عندي بارود بلا جنسية ولا عندي حدود وإذا تسألني بقول لك بعزف على العود. Olha só, tem alguma coisa que eu deveria ter perguntado e não perguntei por absoluta e completa ignorância da parte desse que vos fala, né, sobre esse tema. Deixo aí o microfone aberto para vocês fazerem as últimas considerações. Já que você nos agradeceu, queria agradecer o convite. Felipe, foi um prazer, realmente. Esse espaço muito gostoso, estar aqui com os meus colegas e revê-los também. Ou ouvi-los também, e eu acho que a minha consideração final seria o seguinte. Então, antes disso, vai ser um prazer voltar,
com certeza gostaria de falar mais sobre a tese, se vocês quiserem ouvir, vai ser um prazer. Mas eu acho que a minha provocação final seria o seguinte: talvez o Estado Islâmico esteja no seu declínio, né? Talvez a gente possa dizer que o Estado Islâmico esteja chegando perto do fim, de algum modo. Não é mais a grande ameaça que antes se entendia. Claro que a gente ainda tem territórios dominados pontualmente, assim por diante. Mas o que me preocupa muito é que grande parte da demanda e grande parte daquele vácuo que a gente falava, e grande parte dos buracos que ele preencheu e das questões que ele atendeu ainda estão latentes em Oriente Médio e em vários locais. Então, déficits de governança que são importantes, problemas de desenvolvimento não sustentável, democratização e vários outros problemas que a gente ainda enfrenta no Oriente Médio, para não falar de questões pós-coloniais e tudo mais. Então, todas essas questões ainda não estão resolvidas. Então, pode ser que o projeto Estado Islâmico esteja, enfim, perto do fim, mas o que é temeroso é que provavelmente vai vir uma outra solução. Esperamos que ela seja mais democrática, mas provavelmente alguma coisa vai entrar aqui no lugar para lidar com esses dilemas novamente, não sei, em 10, 15, 20, 50 anos. Então, não sei se isso é otimista, mas queria lembrá-los de que a próxima ameaça talvez esteja mais perto de nós do que nós gostaríamos. Enquanto a gente não resolver essas questões no Oriente Médio. Não se resolveu as causas, né? Provavelmente os efeitos virão, talvez não com os mesmos nomes, mas é interessante essa sua colocação. Flávia, obrigado mesmo, viu, por topar conversar com a gente. Faça aí as suas considerações finais. Na verdade, eu queria realmente agradecer, Felipe, foi um prazer muito grande estar aqui com o Augusto e a Natália. Foi importante essa troca leve de ideias sobre o livro, a gente ainda não teve a oportunidade de fazer isso, porque tudo foi feito na pandemia, né? Então agora com o retorno a gente está tentando se organizar. E foi muito produtivo ouvir o Augusto e a Natália. Eu sempre aprendi muito com eles, dentro da sociologia, sempre muitas trocas com o pessoal de ciência política e relações internacionais. E também foi um prazer participar do debate, poder falar um pouquinho do meu trabalho, da questão curda que, né, permanece. Eu também não chamo de questão, porque não é uma pergunta, é uma resposta, mas enfim. Depois talvez eu tenha que escrever só sobre os nomes das coisas, mas de todo modo eu fiquei muito feliz com as trocas e muito empolgada com as ideias que a Natália e o Augusto fomentaram durante o debate, né? Já tem próximos temas aí para o nosso encontro do grupo, né? Novas ideias. Será um prazer estar aqui na próxima convite, com certeza, está aceito. Obrigado, Flávia. Augusto, cara, que legal, deu certo, finalmente, né? Obrigado mesmo por topar gravar comigo e por me fazer a ponte para eu conhecer pessoas tão incríveis quanto a Natália e a Flávia. Obrigado, cara. Bom, eu também te agradeço muito, Felipe, agradeço aí todo mundo que acompanhou a gente até esse momento do episódio. Eu acho que foi uma conversa muito, muito, muito legal e estou realmente interessado aqui em seguir com o questionamento da Natália, né? Assim, concordo totalmente que o Estado Islâmico atualmente talvez não seja relevante, mas ele criou vários outros movimentos internacionais, né? Inclusive o próprio Boko Haram, né? Que incorporou muito das práticas militares, sociais e de repressão e não tem recebido aí uma resposta da comunidade internacional tão relevante quanto o EI teve, né? Então a gente também tem que ficar atento aí a esses grupos e movimentos que estão surgindo, que também tem aí uma inspiração fortemente conectada com o que foi, com o sectarismo e a violência que foi propagado. E, Felipe, estou aqui feliz demais de poder estabelecer esse momento de diálogo aqui com vocês todos. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.
Cortes, edição de podcast.